Bom dia, meninos! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos fazer as nossas revisões de História e de Geografia, certo? Que o nosso simulado será de Ciências Humanas. Então, eu vou iniciar por História. O que nós estamos vendo em História? Atualmente, reforma religiosa. Porém, antes da reforma, nós vimos o que? As grandes navegações. Então, vamos iniciar por elas, ok? O que vocês precisam saber sobre as grandes navegações? O país que foi o pioneiro das grandes navegações foi Portugal. Ele que deu início a essas navegações para a descoberta de novos mundos, certo? Outra coisa que é importante a gente saber também dos objetos tecnológicos. Para a época, era muito tecnológico. Hoje em dia não, porque hoje em dia já existem outras coisas, né? Mas para a época, o que eles usaram que facilitou, que possibilitou a navegação para outros lugares e possibilitou também uma navegação segura, porque eles iam para lugares que eles não conheciam, né? Para lugares desconhecidos. Então, nós temos 3 objetos de princípio que foram bastante importantes para isso. Quais são esses objetos? O sextante, o astrolábio e a bússola, que hoje em dia ainda é usada, né? Posteriormente, que foram criados mapas. Porém, a princípio, eles começaram a usar esses 3 instrumentos que facilitaram muito a vida dos navegadores e diminuiu o risco que eles tinham com as navegações. Ainda sobre as grandes navegações, o que é importante a gente saber? Que Vasco da Gama, ele navegava por Portugal, certo? Então, ele chegou a Calicut, na costa oeste da Índia, antes de chegar no Brasil. Então, eles iam primeiro às Índias, ok? Então, Vasco da Gama navegava por Portugal. E também o Bartolomeu Dias, ele atingiu o Cabo das Tormentas nas suas navegações também para Portugal, certo? Então, nós temos esses dois ícones, né, da navegação que navegaram por Portugal. Lembrando que Vasco da Gama, que nós estamos falando, não é o time de futebol, tá? É o navegador português. Ele navegava por Portugal, tá bom? É claro que nós tivemos outros navegadores, porém, os mais importantes foram Vasco da Gama e Bartolomeu Bueno, ok? Agora nós vamos passar para a parte da reforma religiosa. Sobre a reforma religiosa, o que a gente precisa saber? A gente tem que lembrar de todos os motivos que fizeram algumas pessoas se revoltarem contra a Igreja Católica. Nós tivemos algumas causas políticas, algumas causas econômicas e causas morais e religiosas também, certo? Nas causas políticas, o que envolve? O poder da igreja sobre os reis. A monarquia queria que aquilo acabasse, certo? Na parte econômica, o que entrava nisso? A cobrança do dízimo, a cobrança de indulgências, né, que é o perdão. Então, assim, eram várias cobranças que a igreja fazia dos moradores, né, dos feudais e da monarquia também, certo? E acabava que eles cobravam muitos impostos. Então, eles ficaram revoltados porque estava alto a questão dos impostos. E também tiveram as questões morais e religiosas, que entram nas questões de cobrar por milagres ou por objetos santos. Então, e com isso, as pessoas foram ficando revoltadas, certo? Uma coisa que aconteceu antigamente, mas que acontece até hoje em dia, é o quê? É a forma de recolhimento para... Na verdade, hoje em dia, o recolhimento desse dinheiro, desse décimo, né, desses 10%, ele, para algumas igrejas, é facultativo, certo? Porém, para as outras, não. Mas, na época, eles recebiam o dízimo, que era a 10ª parte do lucro obtido pelas pessoas, né, pelos cristãos. Eles pegavam esses 10%, esse décimo, em prol da construção, né, em prol da construção
da igreja de São Pedro, lá em Roma. Hoje em dia ela já foi construída. Nessa época, realmente, houveram várias coisas ilegais, né, erradas da igreja. Porém, eles conseguiram construir a igreja que eles tanto lutaram para construir, apesar dos pesares, né? Então, essa parte que eles recolhiam, destinado somente para a igreja, para a construção da igreja de São Pedro, é o dízimo. Agora, pessoal, vamos para a geografia. Em geografia, nós vamos iniciar com o clima. Clima de onde que eu quero que vocês vejam? Eu quero falar sobre o clima do nosso estado, do estado de Goiás, certo? Aqui, o nosso clima, ele é único e predominantemente tropical. Ele não é tropical úmido, subtropical, tropical semiárido, ele é só tropical, ponto, ok? O que caracteriza esse clima tropical? São verões chuvosos e o inverno seco, que é o que nós estamos passando agora, né? Esse inverno seco, que para a gente respirar, quem tem problema respiratório, passa por muito sufoco nessa época. Por isso, porque a chuva é escassa na época do inverno, não chove, porém é muito frio, certo? Então, nosso inverno é seco e frio e o nosso verão é chuvoso, ok? Não podemos esquecer disto. Agora, sobre a nossa vegetação, o que é importante a gente saber? A vegetação não só do estado de Goiás, mas de boa parte do centro-oeste é o cerrado. O cerrado ele é uma vegetação muito importante, porque ela pode ser considerada o berço das águas. Ou seja, aqui no cerrado nós temos muitas nascentes, ok? Outra coisa importante também sobre o cerrado é que ele é um hotspot. O que é um hotspot? É uma vegetação que está sendo considerada escassa, que está acabando, certo? Atualmente nós temos somente 12% de cerrado no Brasil todo, né, da vegetação do cerrado. Porém, já tivemos muito mais e infelizmente isso está acabando devido às queimadas e à destruição dessa vegetação para plantações agrícolas, certo? Para exportação agrícola. A gente planta e exporta. A nossa região centro-oeste e a nossa vegetação do cerrado, ela tem especificações bastante fáceis de notar. Quais seriam elas? O cerrado, ele apresenta o quê? Árvores com troncos tortos e de casca grossa, certo? Apresenta também galhos retorcidos, gramíneas são aquelas gramas baixinhas, mais rasteiras. E também apresenta muitos arbustos, então é fácil de identificar a vegetação do cerrado, ok? E para finalizar com vocês, eu vou falar sobre alguns tipos de cerrado, certo? Que existem. Eu vou ler a fitofisionomia deles e vou ler as características deles, ok? Então vamos lá. Nós temos os campos limpos, cuja vegetação é composta por gramíneas. Nela não há extrato lenhoso, ou seja, não há restícios de muita madeira. É propício ao deslocamento de animais, como o tamanduá-bandeira e a onça-pintada. Nós também temos o conhecido campo sujo ou cerrado ralo. Ela apresenta vegetação composta por plantas do extrato herbáceo, predominando os arbustos. Também temos o cerrado stricto sensu, vegetação predominante no bioma. É constituída em sua maioria por espécies arbustivas e por árvores de pequeno porte. Seus arbustos não são densos e adaptam-se às condições ambientais. As raízes dessa vegetação alcançam os lençóis freáticos, então são raízes longas. Nós temos também a mata seca, vegetação encontrada longe dos cursos d'água. Nela é possível encontrar espécies como ipê e aroeira. Em decorrência da pouca disponibilidade de água, as árvores perdem suas folhas, por isso que às vezes ficam só os troncos retorcidos nas paisagens. Muita gente acaba confundindo isso com a caatinga, mas não é. Os nossos troncos eles são mais largos do que os da caatinga. Nós também temos o cerradão.
Vegetação que transita entre a mata seca e o cerrado estrito sensu. As espécies de árvores apresentam muitas folhas e ramos tortuosos. Apresentam vegetação com porte maior que o dos arbustos, porém, podendo atingir até 9 metros de altura, então são árvores bem longas. Também temos a matas de galerias, vegetação conhecida como mata úmida, encontrada ao longo dos cursos d'água. Apresenta árvores de grande porte que podem alcançar até 30 metros de altura. Os troncos são lisos e as folhas são pequenas e verdes durante todo o ano. Veredas, vegetação bastante exuberante conhecida como área de várzeas. É encontrada em áreas de nascentes de diversas bacias hidrográficas. Uma das espécies de planta predominante é o buriti, que faz parte da nossa flora do cerrado. O cerrado rupestre, vegetação formada em ambientes com características rochosas, como as serras, né? Muitas vezes a gente olha, por mais que aqui seja plano, né? A gente olha, às vezes também nós temos muitas serras aqui. As espécies encontradas nessa vegetação são caju, papiro, muricia, mangaba, certo? Então, são algumas das especificidades do nosso cerrado. Então, meninos, é isso. O que tinha que ser falado sobre todo esse conteúdo de simulado, a gente falou durante as nossas aulas, na maioria das vezes foram lives, certo? Porém, tem vídeos para vocês verem também, é só ir lá no canalzinho e procurar se ficar alguma dúvida, ou então me mandar mensagem, né? Vocês sabem. E a nossa revisão é essa, o conteúdo tá bem facinho, bem tranquilo, porque vocês também fizeram o trabalho. Então, enquanto vocês estavam copiando, vocês prestaram atenção e sabem do que nós estamos falando, tá bom? Um bom simulado para vocês e até mais. Tchau, tchau! Meninos, e antes que eu me esqueça, no finalzinho do vídeo tem o causo mal assombrado que eu falei para vocês, tá bom? Não deixem de assistir. Tchau, tchau! Causos mal assombrados. Gritos na mata. Lá em Parnaíba, no Piauí, tinha uma mata conhecida como Mata do Gritador. Hoje, ninguém lembra mais que esse nome existiu. Hoje, o povo chama por outro nome, mas a Mata do Gritador tinha esse nome por causa do ocorrido ali. Há mais ou menos 50 anos, se ouviam gritos horrorosos vindo de dentro da mata. O povo todo se assustava. Às vezes parecia ser grito de homem, outras vezes grito de mulher. Uns diziam que era coisa de fantasma de um homem que foi caçar e se perdeu sem nunca achar o caminho de casa. A bem dizer, ninguém sabia o que era e nem tinha coragem de entrar à noite na mata, que era um breu só. Mas um dia, um cabra por nome de Justino voltava de seu trabalho quando viu na boca da mata a figura de uma moça morena. Era uma moça muito bonita e formosa. Justino na hora se encantou pela beleza da mulher. Ao perceber Justino, a mulher começou a gritar: "Me acuda, me acuda!" Já eram as 6 horas da tarde e o sol já tinha levado toda a sua claridade embora. Logo, a moça correu para dentro da mata, indo para a parte mais escura, sumindo. Justino pensou em ir atrás da moça e, por ser a Mata do Gritador, decidiu não ir. Mais tarde, já em casa, Justino ficou pensando na moça e se ela estivesse mesmo precisando de ajuda. A casa de Justino era perto da mata. E logo os gritos começavam. Como já estava acostumado com toda aquela gritaria, se deitou e dormiu. E sonhou com a moça que vira na entrada da mata. E nesse sonho, a moça sorria e lhe pegava pela mão, entrando pela mata. Parecia tão real que Justino sentia até o perfume da pele da moça. "Qual é o seu nome?" Justino perguntou à moça em seu sonho. "Maria Firmina", respondeu ela. "Você é muito linda, Maria Firmina", elogiou a moça. Um grito daqueles que vinha da mata acordou Justino de seu sonho. Só que aquele grito não parecia ter vindo da mata. Parecia que tinha sido dentro da sua casa.
O coração de Justino só faltava pular fora da caixa dos peitos. Então ouviu os gritos bem longe de novo, vindos de dentro da mata. Já era as horas mortas, hora do coisa ruim. Não pregou os olhos um segundo sequer, mesmo já acostumado a ouvir aqueles gritos horrorosos vindos da mata. Mas nunca tinha ouvido tão perto. Logo, o dia clareou e Justino voltou à sua labuta. E o dia todo não parava de pensar na moça. Parecia até que tinha conhecido mesmo, e nem parecia um sonho. No instante chegou a hora de largar. E no caminho começou a pensar que era besteira aquilo. Não existia moça nenhuma e tudo não passou de uma visagem e de um sonho. Mas quando passou pela frente da mata, era a mesma moça do dia anterior que lhe havia aparecido em seus sonhos. Ela repetiu a mesma coisa do dia anterior: me acuda, e correu para dentro da mata. Justino nem lembrou das lendas que o povo falava daquela mata. Encantado pelas belezas da mulher, entrou mata dentro. A mata estava um breu só, mas podia ver a moça correndo à sua frente. Sentiu o mesmo cheiro do perfume da pele da moça que tinha sentido no sonho. Mas numa das veredas da mata, perdeu a moça de vista e percebeu o quanto a mata estava escura. Maria Firmina, onde tu tá? Sou eu, Justino, que vim te acudir, falou Justino, mas ninguém respondeu. Nessa hora, Justino percebeu a besteira que tinha feito e começou a voltar. Mas andou e nada de encontrar o caminho de volta. Era tudo breu para onde olhasse e o silêncio era assustador. De repente, começou a ouvir passos pisando nas folhas secas da mata. Maria Firmina, é tu? Sou eu, Justino, que vim te acudir, falou novamente Justino, e novamente ninguém respondeu. Os passos continuavam, mas ninguém respondia. Era certeza que tinha alguém rondando Justino naquela escuridão. Assustado, Justino começou a falar: por favor, me ajude, eu me perdi aqui na mata. Vim acudir uma moça e ela sumiu. Quem é que tá aí? Perguntava Justino. O silêncio da resposta só vinha com o barulho dos passos, cada vez mais perto. Não dava nem para ver nada na mata. Os passos não eram de bicho, era 2 pés de gente. Justino já estava aterrorizado, o coração pulando fora da caixa dos peitos. Sentia alguém perto, a bem dizer, uma presença maligna. Pensou em chorar e pedir misericórdia. Mas o que saiu de sua garganta foi um grito aterrorizante. Todo o povo que morava perto da mata pôde ouvir aquele grito, mas já estavam acostumados a ouvir aqueles gritos todos os dias na boca da noite. E de Justino ninguém mais teve notícia. E até hoje, os mais velhos se lembram dessa história.